É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para a voz e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essas nossas meditações sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Certamente esse lugar eu não preciso apresentar, você conhece muito bem, é conhecido, é a Praça de São Pedro. E eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e medito com você a Palavra de Deus daqui desse lugar hoje. E sabe por quê? Porque ontem nós celebramos a festa de São Pedro e de São Paulo. Aquele obelisco que eu mostrei para vocês é um obelisco que veio do Egito. São sinais que marcam o tempo, serve para projetar a luz do sol, para marcar as horas. As minhas irmãs contam que quando minha mãe ia para a roça e elas eram pequenininhas, a minha mãe passava um traço no beiral da casa e dizia: olha, quando a sombra do sol estiver batendo nesse lugar aqui, está na hora de jogar o feijão, a fava, sei lá o que, no fogo, que dava o tempo para cozinhar. Se orientava por causa daquela projeção da luz ali. E assim, nos tempos antigos, os relógios eram feitos assim, dessa forma. E aquele é um obelisco trazido do Egito há muitos anos atrás. E aqui na Praça de São Pedro, neste lugar, não é, que nós temos hoje a Basílica de São Pedro, há um tempo atrás, aliás, a Basílica, onde temos a Basílica de São Pedro hoje, é justamente o lugar onde é a sepultura do apóstolo Pedro. E se a gente olhasse naquela direção para lá, ali tinha um famoso circo, o circo de Nero. Era uma chácara, ele tinha aqui nesse lugar o circo, e no meio desse lugar onde corriam as carroças com cavalo, etc., naquelas lutas, ficava esse obelisco no meio do circuito da corrida. De fato, a gente se supõe que este obelisco, que ficava mais adentro, não nesse lugar aqui da praça, ele deve ter sido testemunha do martírio do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Mas hoje eu estou nesse lugar aqui também, na Praça de São Pedro, porque aqui atrás tem os famosos jardins do Vaticano. E na época, como eu disse, esse era um sítio de Nero César. E no tempo de Nero César, aí no ano 64, entre 64 e 69, houve uma grande perseguição aos cristãos. Nero tinha mandado colocar fogo na cidade, a acusação era essa. E Nero, então, foi o que ele fez? Ele procurou um bode expiatório, e o bode expiatório foram os cristãos. Então, muitos cristãos foram martirizados. Hoje, no calendário da igreja, nós celebramos a memória dos santos proto-mártires de Roma, das discípulas e dos discípulos do apóstolo Pedro e Paulo, que seguiram o evangelho a partir da catequese deles e aqui deram a sua vida. Dizem que no dia 19 de julho pelo ano 64, nesses jardins que estão por trás da Basílica, por trás lá da cúpula, esses cristãos foram mortos, homens e mulheres cujos nomes nós não sabemos, crianças, jovens, gente pequena, que foi assim martirizado. Então era uma forma, os teatros, os anfiteatros romanos, da forma do poder desse império. Mas na medida que esses cristãos estavam nessas arenas, nesses lugares, ao mesmo tempo eles estavam desafiando esse poder e essa lógica do império, porque eles não se dobravam ao poder do império. Normalmente esses cristãos eram martirizados não na hora principal do espetáculo, porque na parte da manhã tinham vários tipos de jogos, na parte da tarde tinha a luta dos gladiadores, que ali no intervalo do meio-dia, na hora do almoço, muita gente ia para casa comer, e era nessa hora que eles matavam os cristãos, colocavam os cristãos para serem, ou botavam fogo neles, ou entregues às feras. Este grupo de cristãos, de acordo com Tácito no seu livro Anales, o livro 5º dos Anais, 15º dos Anais de Tácito, ele conta desses cristãos que foram martirizados cruelmente por Nero César. Fala de como eles foram crucificados, como muitos deles foram colocados peles de animais e jogados para os cachorros darem fim neles. Muitos foram queimados vivos para iluminar a noite
quando começaria ou quando continuaria a festa, porque é período de verão, então as noites no verão aqui na Europa são muito badaladas, e já são desde aquele tempo, jogos, atividades, então tinha esse tipo de atividades aqui, nessa parte alta da cidade de Roma. Então nós estamos aqui nesse lugar, nesse dia, e queremos então pensar nessa multidão de cristãos e cristãs que confessam a sua fé, que dão testemunho da fé, e que o nome a gente não sabe quem é, e passam assim escondidos e nominados, mas a sua memória permanece viva na memória da igreja. A lógica de Deus é uma lógica completamente diferente. A gente viu ontem, não é, aquela cura daqueles dois homens que estavam possuídos pelo espírito maligno, e como Jesus não pensou duas vezes em deixar que aqueles espíritos entrassem numa manada de porcos. Quem eram aqueles homens? Ninguém sabe, né? Os homens que estavam lá, a cidade nem se importava com eles. Eles atrapalhavam a vida da cidade, depois queriam mesmo que Jesus deixasse aquele lugar e deixasse-os em paz. Aquilo era o que eles queriam. Mas a gente nota que agora é assim que para Jesus, para o jeito de ser de Jesus, não é o título que a pessoa tem, não é o lugar que ela tem na sociedade. A gente vale pelo que vale, o valor que a gente tem dado por Deus. O Evangelho de hoje, a gente começa a leitura do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, já quase que para entrar no segundo sermão dos 5 que Mateus narra para nós no seu Evangelho. Terminamos de ouvir o primeiro, terminou ali no capítulo 7, vimos passos do capítulo 8, começamos hoje a leitura do capítulo 9. Jesus, portanto, sai daquela região dos Gadarenos, vem para a sua cidade. Qual é a sua cidade? A cidade de Cafarnaum, na verdade era a sua cidade porque ele morava ali. Coisa bonita é isso. A cidade que Jesus chama de sua não é a cidade onde ele nasceu ou porque ele tinha os seus empreendimentos. O lugar de Jesus é o lugar onde ele está. E lá, quando ele foi para a cidade dos Gadarenos, ele se preocupou com a vida da cidade, ele se preocupou com a estrada que estava bloqueada por causa daqueles dois homens que estavam lá possuídos por aquele espírito no cemitério. Jesus é um cidadão, tem consciência cidadã, ele é cidadão daquele lugar onde ele se encontra, aquilo que a gente poderia dizer nos dias de hoje. Jesus é um verdadeiro cosmopolita. Ele se encarna no lugar onde ele está. Então hoje, vendo esse toque dizendo assim, ele voltou para a sua cidade, hoje a gente poderia pensar, a minha cidade é a cidade de Jesus. Olha, eu tenho um orgulho muito grande, porque eu nasci numa cidade que tem justamente isso, de Jesus. Nasci na cidade de Santo Antônio de Jesus. Tem muitos títulos que dão a Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, porque os paduanos aqui na Itália querem ter esse santo para eles, porque ele morreu lá. Nascido em Lisboa, os liboetas, os portugueses, têm toda a razão de querer pensar em Santo Antônio como Santo Antônio dele. Mas, na verdade, Santo Antônio é Santo Antônio de Jesus. E a minha cidade, então a gente diz, é uma cidade de Jesus. Já está no nome da cidade essa pertença, não é, amorosa a Jesus. Mas ninguém pode ficar triste porque não tem escrito no nome da sua cidade de Jesus, porque Jesus faz de toda a cidade a sua cidade. Ele entra nas nossas praças, nas nossas ruas, se interessa pelo que está acontecendo perto da gente, ele se interessa pelas nossas conversas, pelas nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos e pelas nossas dores. E mais do que isso, tem uma coisa interessante. Jesus conhece as nossas problemáticas. Às vezes a gente olha para umas certas situações e faz os juízos de valor da gente. A gente acha que o problema é esse, que o problema é aquele, quer apontar essa ou aquela solução, mas Jesus conhece os nossos problemas realmente e conhece os nossos problemas pela raiz. Quando ele chegou lá em Cafarnaum, levaram numa barrela, numa maca, um homem paralisado. Gente, a paralisia é uma doença da qual muitas vezes a gente sofre, não fisicamente, mas às vezes mentalmente. Às vezes a gente tem a cabeça tão cheia de ideia, tão cheia de tanta coisa, e se a gente não põe em execução, esse mundo de ideia pode atravancar a gente.
É interessante que a gente ponha as ideias da gente para se movimentar, que a gente tome decisões, que façamos coisas práticas, movimentar os nossos pensamentos, movimentar as nossas próprias ações. Essa é uma coisa muito interessante. Hoje Jesus quer curar a gente de toda forma e de toda paralisia. Mas a gente olhando uma pessoa paralisada pode se perguntar, mas por que será que ele está paralisado? Tomou uma queda? Foi um derrame? O que é que houve que ele ficou paralítico? Jesus tem um olhar profundo e reconhece que nas nossas paralisias nem sempre a causa é causa física. Hoje em dia a gente sabe, a medicina explorou muito isso pra gente, que as doenças têm sempre uma causa psicossomática. Tem uma raiz lá dentro da alma, dentro do coração da gente. Pode se externar, se manifestar em uma doença, em algo que bloqueia. Então, muita doença vai ter a sua raiz psicossomática, né? Você, estou sentindo dor, eu estou todo entrevado. Não é quando a pessoa está com muitas tensões, hoje em dia o povo vai e bota essas ventosas, né? Haja ventosa, a gente fica com as costas todas. Bloqueia, e pode ser um bloqueio físico, mas que está começando aqui dentro da cabeça. Portanto, Jesus, quando viu aquele homem paralisado, ele olhou para o homem e disse, os teus pecados estão perdoados. Olha, na cabeça do pessoal, o perdão dos pecados poderia ser dado por um sacrifício de expiação, ou sei lá, outro tipo de prática que as pessoas quisessem fazer, uma prática religiosa. Jesus não pediu prática religiosa nenhuma desse homem. Aliás, o que o homem estava querendo mesmo era voltar a andar. Às vezes o que a gente quer é isso, é só a cura física. Mas, gente, tem muita gente que fisicamente está aparentemente bem, mas que dentro da cabeça não é tão bom assim. Gente que está com a maldade pode se movimentar, subir, descer. Uma pessoa que sai da sua casa para ir tirar a vida da outra, ele pode se movimentar, está bem das pernas, mas não está bem da cabeça, não está bem da cuca, está lelé da cuca. Isso não é bom. Então, o que Jesus quer para a gente não é somente cura física, bem-estar físico, bem-estar material, bem-estar financeiro, são coisas que é bom até que a gente tenha, mas não é o fundamental, não é o essencial. Por isso Jesus vai à raiz da questão e dá a este homem a cura do seu coração. Os teus pecados estão perdoados. Não sei nem como foi que aquele homem reagiu a isso. A galera ali que estava por perto, os doutores da lei, etc., começaram a criticar. Aí Jesus disse para eles, olha, para vocês saberem o que é mais fácil de eu dizer, teus pecados estão perdoados, ou é mais fácil dizer para esse homem, levanta-te e anda? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, ele diz para o paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Olha, Jesus também nos está convidando para a gente voltar para a nossa casa interior, para a nossa cama, onde a gente esteve paralisado. Vamos voltar dentro do coração da gente e pedir a Jesus que nos dê a libertação daquilo que nos paralisa. Se tem alguma coisa nos paralisando, que a gente tenha a coragem de voltar lá atrás, de olhar com atenção o que é que pode estar paralisando a gente, pedir a Jesus a graça da cura, a graça do seu amor, a graça que nos põe em movimento, a graça que nos faz caminhar, que nos faz dar passos. Uma coisa interessante também, como ele chama esse homem, né? Filhinho, teus pecados estão perdoados. Essa é a forma que o olhar de Deus nos vê através de Jesus. Às vezes a gente pode se olhar pensando só que é um pecador. Jesus perdoou o pecado daquele homem porque estava no pecado. Mas Jesus não disse, pecador, eu perdoo os teus pecados. Não, chamou de filho. E essa palavra, essa vocação, esse chamado é muito importante. A primeira coisa que o perdão faz recuperar na gente é a relação com Deus. A relação de filhos e filhas. Olha, uma coisa bonita é que o pessoal ali depois ficou tudo abismado e dizendo, e louvando e bendizendo a Deus que deu aos homens este poder. Você sabe que Deus deu aos homens este poder, o poder de perdoar os pecados. No dia que a gente celebra a Páscoa, dia da ressurreição de Jesus, a gente vê Jesus no cenáculo, que sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e diz, recebam o Espírito Santo, o pecado de que vocês perdoarem será perdoado, de que vocês não perdoarem não será perdoado. Olha só, Deus deu esse poder aos homens. Através da igreja, Deus dá o poder do perdão dos pecados. Só que às vezes a gente só está querendo cura física, só está querendo cura até emocional, mas não está buscando a cura espiritual. Você já pensou em buscar a cura espiritual?
uma boa confissão, uma limpeza do nosso coração. Pois é, esse milagre está acontecendo sempre a cada dia, mas a gente está sempre querendo ver o pecado de alguém sair dando pinotes, não é? Dando pulos, curado das pernas, e é bom que aconteça isso, né? Como a gente canta lá daquele canto que lembra a cura do paralítico, que Pedro e Paulo diz para ele: eu não tenho coisas materiais, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aí a gente canta, né? Foi andando, saltando e louvando a Deus. Foi andando, saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pois bem, vamos levantar e vamos andar. Mas vamos levantar e andar não só fisicamente, espiritualmente, acolhendo no dia de hoje o perdão que Jesus quer nos dar. Ah, uma outra coisa, não basta perdoar. Jesus diz que para a gente receber, não basta ser perdoado, é preciso perdoar, não é? E a gente também pode se libertar da paralisia dando perdão. Às vezes tem coisa que pode estar travando a gente, que é falta de perdão que a gente deve dar para o outro. Mas se você também precisa pedir perdão para o outro, aproveita, vai, pede perdão. Não deixa as coisas para depois não, caminha, dá o primeiro passo. Que o dia de hoje, minha irmã, meu irmão, seja dia de cura. E interceda por nós esses mártires romanos que foram martirizados aqui no fundo dessa basílica. Que interceda por nós São Pedro e São Paulo. Aquela coluna testemunhou o martírio deles. Portanto, que eu e você possamos dar testemunho também da nossa fé. Eu disse que esses mártires, proto-mártires romanos, nós não sabemos o nome deles, mas foi gente que professou a fé no silêncio daquela noite, no silêncio daquela tarde, daquele dia 19 de julho do ano 64 depois de Cristo. Mas você também vai testemunhando a sua fé no silêncio, no seu dia a dia. Assim como é no silêncio que a gente faz as confissões da gente, que a gente confessa não somente a fé, mas que a gente confessa também os pecados, confessa a vida da gente, com as suas falhas, com aquilo que não está no lugar, mas que a gente quer colocar no lugar para que ela dê frutos e frutos que permaneçam. Tá bom, gente querida, vamos encerrar esse dia de hoje, essa nossa transmissão de agora, pedindo também a Deus que nos dê a sua bênção e a sua proteção. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Tá bom, vamos agora encerrando essa nossa live, fazer chegar o nosso abraço a você que está acompanhando essa nossa transmissão hoje aqui, não daquele lugar que eu transmito sempre, mas aqui dessa vizinho à Praça de São Pedro. Natalice Sampaio, Consa Rezende, Amelinha, um abraço também para Zé Augusto aí em São Benedito, a Kelly CPJ, a Gil Roger, Leo Passos, Fabiana, Rita de Cássia Vieira, Mima Costa, Ivete Mota, Aline Sampaio, bom dia Regina Faccioli, e quem mais aqui, Natalice, aqui a tia de Aline, ela está dizendo, oi tia, Karina Kelly, Daniela Coutinho, Vani Brito, esse é bom aqui, a gente tem reunião de família, né? Thay Janaína, Bia Lapa também aqui, Maria das Graças, quem mais eu tenho aqui? Maria Eureni, um abraço, Maria Eureni. E quem aqui diz aqui? Ivete diz, Ivete é paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Conceição do Almeida. Pois bem, terminamos aqui agora essa nossa live. Eu estava aqui mostrando a vocês a Praça de São Pedro, que eu estudo justamente ali, naquele portão ali, ali é o Instituto Pontifício, Instituto Patrício Augustiniano. É só atravessar a rua, vir de lá para cá, estava na biblioteca, sai e a gente já está do lado de cá, ali, a Praça de São Pedro. Então de lá a gente pode, se o Papa sair ali naquelas janelas de lá da biblioteca do Instituto, dá para a gente enxergar, sim senhor. Tá bom, gente querida, um dia abençoado para vocês, ficamos na graça de nosso Senhor, um dia abençoado para cada um de vocês. Eu vou salvar a live aqui, depois que eu salvo, vocês curtam, comentem, encaminhem essa live de hoje, se você achar que ela pode ajudar alguém a sair de alguma paralisia e começar a percorrer essa estrada que Deus quer. Lembra que a segunda leitura que a gente ouviu no domingo,
da carta de São Paulo, ele dizia assim, que a gente deve caminhar no Espírito. Então a nossa caminhada é essa caminhada no Espírito. O Espírito é o Espírito de Deus, mas é também no Espírito nosso, que é acompanhado do Espírito de Deus, que no nosso coração grita Abba, ó Pai. Por isso Jesus ensina a gente no dia de hoje a ver que quando a gente nos olha e perdoa os nossos pecados, Ele não nos reduz a seres pecadores, mas nos reconduz à nossa essência, ser filhas e filhos de Deus. E é assim que a gente vê. Então pronto, aqui do outro lado está um outro pedacinho daqui de Roma. Esse é o palácio da chamada Congregação para a Doutrina da Fé. Está sempre tudo aqui muito junto nesse trechinho onde eu vou para a escola. Tá bom, gente? Fica com Deus.